levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre o cuidado missionário e como nós, Igreja de Deus, podemos nos envolver nesse ministério. E estamos aqui hoje com o pastor Sérgio Vitalino e com o obreiro Ranielson, que está à frente de um campo missionário, né? E o pastor Sérgio com o cuidado dos que cuidam. E nós vamos ouvir agora um pouco do relato da experiência de cada um deles sobre como é prestar esse cuidado aos missionários e obreiros no campo. Olá, sou o missionário Ranielson, sou missionário na cidade de Cacimba, sertão da Paraíba. E ao longo desses 3 anos e 2 meses no campo missionário, com trabalho de visitação, de casa em casa, nos deparamos com várias situações onde precisamos estar aconselhando as pessoas e, de certa maneira, à luz da palavra de Deus, trazer, ou pelo menos tentar trazer soluções para alguns questionamentos que são feitos. E, às vezes, o missionário ele não consegue resposta de imediato e, com as adversidades do campo, com as lutas que surgem diariamente, o missionário se sente muito solitário, necessitando de alguém para conversar. E às vezes a gente está saindo para fazer visita quando nós estamos precisando receber uma visita. Então, apoie a causa, a obra missionária, se preocupando com os missionários que estão no campo. Pastor Sérgio, você poderia contar um pouco para a gente sobre a sua experiência no cuidado missionário? Claro, Brena. A minha experiência nesse campo do cuidado iniciou a partir de uma experiência pessoal de campo. Como assim? Depois de 27 anos de ministério pastoral, estabeleci com minha família um projeto transcultural. A gente saiu para um trabalho com ribeirinhos. E estando entre os ribeirinhos, senti, tanto eu e em relação à família, necessidades que eu não percebia na minha atuação como pastor na vida dos outros missionários que a gente era envolvido enquanto igreja local. Então, desde a minha volta do campo há 15 anos, 16 anos atrás, eu procurei no compartilhar material sobre a ampliação desse envolvimento com a família missionária, até que eu descobri a implantação na MTB de um projeto chamado SIM, Cuidado Integral do Missionário. E aí começamos, eu e minha esposa, a nos envolver com esse tipo de projeto a ponto de implantar na igreja que eu pastoreava um projeto de cuidado integral do missionário a partir dela, da igreja local. Logo em seguida, na filiação com a agência missionária Pioneiros, pudemos desenvolver ao longo desses 15 anos o mesmo tipo de parceria ou ter o mesmo tipo de envolvimento. Temos uma equipe de cuidado integral do missionário lidando com aquelas famílias missionárias que vão para campo transcultural. Então a nossa experiência é de que, seja a agência, seja a igreja local, o cuidado integral do missionário pode ser efetivado sim, independente da estrutura da igreja. Seja ela grande, seja uma igreja pequena, o cuidado com o missionário que a igreja está envolvida é sim factível e possível. Pastor, mas afinal, quem é que pode se envolver com o cuidado missionário? Então, como eu falei, tanto uma agência quanto uma igreja local podem montar uma estrutura, mas o cuidado integral com o missionário não depende dessas estruturas. Por exemplo, se você pegar o texto da carta de Paulo aos Filipenses, vai perceber no capítulo 4 que Paulo trata de uma igreja envolvida com o ministério dele, pensando numa igreja local. Mas no capítulo 2, ele vai falar de um cuidador dessa igreja, chamado Epafrodito, que era um cuidador de Paulo. Então, mesmo que a igreja não se envolva com o missionário, ou com a família dele, ou com o cuidado, uma pessoa, um crente, consciente, desejoso de abençoar a vida de uma família missionária, sim, ele pessoalmente pode individualmente se envolver com o Ministério do Cuidado Integral
do missionário. Então, qualquer um crente em Cristo Jesus pode e deve ter na mente e no coração a disposição de se envolver integralmente com as famílias que saem da nossa igreja local para um campo transcultural, um campo missionário. De forma prática, como é que a gente pode exercer esse cuidado? Então, às vezes a gente fala sobre o cuidado integral com a família missionária e podemos pensar que é algo complexo, mas às vezes ações simples que estão ao nosso alcance podem ser utilizados sim para abençoar uma família missionária. Às vezes uma mensagem por WhatsApp, dizendo, ó, estou aqui orando por vocês, ou perguntando como vocês estão, que necessidade tem hoje, em que eu posso ajudar. Coisa simples, uma mensagem. Isso pode ser um alento para uma família que está distante da sua igreja local e dessa preocupação do corpo. Você pode ampliar isso com visita a campo, você pode mobilizar a igreja para orar por esse missionário e, de repente, gravar aquela reunião de oração por essa família e mandar esse filme gravado de alguns irmãos orando por eles. Tudo aquilo que motive, dê alento e impulsione a ação da família missionária é cuidado. Às vezes só ligar para eles e falar, estou ligando só para orar com você e pedir a bênção do Senhor para essa sua semana de ministério aí. Isso vai fazer uma diferença tão grande na ação daquele missionário, da sua família, não só naquela semana, mas nas semanas seguintes, que uma pessoa não tem ideia. Então, há um leque de possibilidades, desde a ação mais simples até uma mais complexa, como é, às vezes, viajar para encontrar ou apoiar o missionário em campo. Mas não tenha dúvida que, independente da sua estrutura, a sua ação de cuidado pode ser realizada. Então não deixe de pensar na possibilidade de você, ao ouvir essa entrevista, esse bate-papo aqui, ser você alguém que o Senhor está chamando para esse ministério tão importante e determinante para a vida de um missionário e da sua família. Que Deus te abençoe assim. Diante da tua vivência de campo, qual é hoje a tua maior necessidade? Hoje a maior necessidade são de intercessores, porque orar, todo mundo ora, mas interceder, levar isso a sério diariamente, lembrando sempre, né, de quem está no campo, de quem está ali de frente no campo de batalha, é mais difícil. Então, carecemos de mais intercessores. Foi uma bênção poder ouvir um pouco sobre qual é o nosso envolvimento pessoal com a missão de Deus. Obrigada por todos que assistiram até aqui e se lembrem, missões é para todo aquele que já foi alcançado pela graça do nosso Senhor.